Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, meu querido amigo, meu prezado irmão e amigo. Muito bom estarmos aqui nesta sexta-feira, nos preparando, para o final de semana, nos preparando para o término de mais uma semana que continuamos ainda neste tempo de labuta, neste tempo de expectativa para o que vai acontecer, em relação a esta questão desta pandemia que estamos vivendo. Continuamos orando, pedindo a direção de Deus, a bênção do Senhor sobre todas estas coisas. Meu querido irmão, meu querido amigo, nós vamos para Filipenses capítulo 2. Finalmente saímos do capítulo 1, depois de aproximadamente 30 devocionais, chegamos no capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 a 4, que diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o que é dos outros. E nós vamos então falar sobre a fórmula da unidade espiritual. É isso que esse texto, nestes 4 versos, vai nos trazer. E vamos fazer uma introdução hoje para estes versos. Talvez o maior perigo que a igreja enfrente hoje é um ataque à sua fonte de autoridade, ou seja, a palavra de Deus. A apatia espiritual, a frieza, a indiferença geral para com a verdade bíblica e as normas da justiça de Deus também tem representado sérios riscos para a igreja de Jesus Cristo. Essa indiferença normalmente ela é negada, muitas vezes com uma aura autoenganadora de sinceridade, mas na verdade ela ataca a espiritualidade da igreja. Igualmente deve ser temido que tudo isto também, um outro ataque que complementa é a unidade da igreja. Por quê? Quando a unidade da igreja é atacada, isso atrapalha, enfraquece, destrói, causa discórdia, desarmonia, conflitos, divisões. Quando Paulo fechou sua carta aos Coríntios, ele expressou seu temor pelos pecados que destroem a unidade da igreja. Ele diz: eu tenho medo de que talvez quando eu chegar aí possa encontrá-los de uma maneira realmente que haverá porfias, ciúmes, fúrias, disputas, calúnias, fofocas, arrogâncias. Então, na verdade, essas coisas levam a igreja à desunião e, por fim, à sua própria destruição. A igreja pode até viver anos ainda com as suas portas abertas, tendo talvez seus cultos regulares, mas, na verdade, não ser uma verdadeira igreja mais. Porque, na verdade, ela não existe na sua concepção natural, no que ela deveria existir. Muitas vezes ela está apenas ali com as suas portas abertas, com pessoas ali dentro, mas pessoas que não se amam, pessoas que não se cuidam, pessoas que não têm empatia umas pelas outras, pessoas que não têm prazer em estar juntos. Queridos, isso não é uma igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela procura a unidade, mesmo no meio da diversidade, mesmo no meio dos pensamentos divergentes que possam existir, mas ela sempre vai buscar andar unanimemente. Ela vai buscar andar em unidade, porque isso faz bem para o reino de Deus, e a verdadeira igreja, ela tem que andar em unidade.
como eu disse, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a pensamentos divergentes. Não deve ser algo imposto, né? A igreja não deve ter uma imposição de ninguém. A igreja não é de um líder, não é de uma pessoa, ela é a igreja de Jesus Cristo. Então, quando nos reunimos ou quando somos igreja, nós desejamos o bem um do outro, nós amamos um ao outro, nós cuidamos uns dos outros. Então, a verdadeira igreja, ela busca andar realmente de maneira a não causar conflitos, embora muitas vezes eles sejam inevitáveis, mas quando eles vêm, eles devem ter perdão, eles devem ter pacificação, eles devem ter mudança, na verdade, para que a igreja possa realmente andar de conformidade com a vontade do Senhor. E a igreja de Filipos estava sendo ameaçada pela questão da falta de unidade. Mas nós vamos continuar esta parte introdutória, então, amanhã, no nosso devocional. O que hoje podemos terminar aqui, neste momento, é alertando para que a igreja lute para que ela não seja destruída pelo pecado da falta de unidade, pelo pecado daquilo que é o meu desejo, aquilo que eu quero para a igreja, do que tem que ser do meu jeito. Não, devemos fugir disso, viver para a glória do Senhor, andando em unidade, em amor, cuidando uns dos outros, e vamos com certeza ser uma igreja vencedora para a glória de Deus Pai. Uma ótima sexta-feira, na graça e na paz do Senhor. Até amanhã, um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra